Vou cumprimentar vocês mais uma vez, né, com boa noite. Obrigado, cada um de vocês que estão aqui. Né, São Lourenço acaba que já é uma casa para mim também. A gente na verdade, quando eu me casei, São Lourenço foi onde eu passei a lua de mel. Né, então, já faz parte da nossa história, já estive aqui já outras vezes, tem grandes amigos aqui, que estão aqui nessa noite. Então, faz parte já da nossa história. Mas eu quero deixar um versículo com você aí, que você deixe aberto na tua Bíblia, e só abre ele aí. Eu vou falar para você o texto e você já vai saber aonde ele está, porque na verdade ele virou um jargão do nosso povo. Ele virou uma frase que a gente usa sempre que a gente está vivendo um problema. E a gente costuma falar isso, fala mais ou menos assim, ó: posso todas as coisas. Exatamente, deixa guardado aí, abre a tua Bíblia, segura ele aí. A minha vida com Jesus, ela começa ainda na infância. Quando pequeno, né, ali com 7 aninhos de idade, eu vou descobrindo quem é Jesus. E como que a gente descobre quem é Jesus? A gente começa a observar o mundo, né? E começa a olhar para algumas coisas que não fazem sentido. Porque quem está no mundo, descobre que viver com Jesus é viver fora desse mundo. O mundo, ele é repleto de dor, de mentira, de falsidade, de coisas erradas, de pessoas más, de tristeza, de rancor. Esse é o mundo. E aí quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente começa a enxergar um mundo totalmente diferente. A gente começa a ver o mundo que Deus planejou para a gente. E como é que eu comecei a ver esse mundo? Eu muito pequenininho, eu morava em Campinas, e a chácara, né, onde a gente morava, era a casa da minha avó. Depois vinha o filho mais velho, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A minha mãe era a caçula das mulheres, e depois dela só tinha mais um tio, e era na ordem, né? Cada tio ali. Então eu morava eu, e logo depois de mim já era o galinheiro, né, onde ficavam os bichos e tudo. Me revoltava a felicidade da minha avó. Porque não tinha, para mim, com 7 anos, não tinha cabimento uma pessoa ser tão feliz daquele jeito. Porque quem é feliz acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã? Quem consegue ser feliz às 4 da manhã? Quem? O Rafael? Aí está com Jesus, né? Pode ser. Então, aquilo mexia comigo, porque às 4:30 da manhã, minha avó estava feliz, cantando. E ela passava pela minha janela cantando. E a minha avó nunca foi afinada. E isso me deixava mais triste ainda. E mais revoltado ainda, porque a alegria dela era desafinada. E ela passava pela janela, ia lá e tratava dos bichos, e cantando e tudo, subia de novo debaixo da janela. E aquilo foi me incomodando. Só que eu percebi que isso não era só às 4:30, 5 horas da manhã. A felicidade dela era constante. Então ela ia trabalhar de manhã feliz. Depois de um dia duro de trabalho, porque ela era faxineira de uma repartição pública, e ela voltava feliz. E eu falava assim: não acaba a felicidade dessa mulher não? Será que ela não chora? Será que ela não tem? Porque eu com 7 anos de idade, eu não sei, eu sei. Mas eu com 7 anos de idade, eu já entendia que tinha momento que era triste, que era difícil. Eu venho de uma família muito pobre, então eu sabia o que era tristeza, o que era pedir e não ter. Mas a minha avó parecia que ela desconhecia todas as leis da tristeza. E aí um dia eu peguei, não me aguentei, perguntei para ela, falei: vó, por que a senhora é tão feliz assim? E ela falou para mim assim: eu não vou te responder porque eu sou feliz. Eu vou te levar no lugar onde eu encontro essa felicidade. Nunca responda uma pergunta com uma simples resposta.
É o maior segredo do evangelismo e Jesus já ensinou isso já. Jesus nunca respondeu uma pergunta exatamente como perguntaram. Jesus sempre deu a deixa. E aí ele ganhou uma multidão, porque em vez de ganhar uma pessoa, ele sempre ganhava muitas. E eu falei, tá bom, que dia vai ser isso? Ela falou assim, não, eu vou te pegar, vou conversar com a tua mãe, vou te levar domingo nesse lugar. E aí tô eu lá domingo, né? Bermudinha, chinelinho de dedo, joelho ralado, sem tampa do dedão, porque eu tive infância. Quem teve infância? E aí minha avó pega eu, coloca dentro de um fuscão azul e vai nós em Campinas. Mal sabia eu onde que eu estava indo. Aí cheguei lá, uma igrejinha pequenininha, e eu comecei a olhar, parecia que eles tinham clonado a minha avó. Porque todas as veinhas eram felizes. Todas elas tinham um vestido florido, todas elas tinham um coquezinho. E eu falei, rapaz, aqui todo mundo é igual a minha avó. E os homens eram tudo igualzinho também. Parecia o irmão Arthur, que era o que morava de frente. E eu falei, eles fazem cópia desse povo. E aí quando vê, começou, né, aquele momento, eu não entendia que aquilo era um culto. E começaram a tocar e a cantar, e eu falei, não é que eles são desafinados, tudo igual a minha avó também? E canta daqui, canta de lá e tal. Mesmo desafinado, a música sempre foi algo que mexeu muito comigo. Sempre. E eu sou músico há muitos anos. Mas desde aquele momento ali, a música já falava comigo. E a primeira coisa que vai falar com uma pessoa, nem sempre vai ser uma palavra. Às vezes o acesso mais rápido ao coração de alguém é uma canção. E é por isso que quando vocês vêm a 7AC, tudo começa com eles. Porque eu entendi que é muito mais fácil acessar o seu coração através das canções primeiro. E aí depois que eles rasgam o coração, que eles passam o arado aí, qualquer semente que for jogada aí vai frutificar. Mas aí voltando lá na minha avó, eu entendi que as canções mexiam comigo. E aí aprendi a cantar uma musiquinha lá e voltei para casa com aquilo. E aí cheguei em casa e comecei a cantar. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aquilo para mim era só música, era só ritmo. Eu não sabia nem o que queria dizer. Mas eu sabia que eu gostava, sabia que era legalzinho, e eu ficava cantando isso a semana toda, até chegar o outro domingo, quando eu ia de novo. Na outra semana eu aprendi outra parte da música, e aí fiquei a semana toda cantando. Se meu pai não vai, não me peça ir. Se minha mãe não vai, não me peça ir. Se os dois não vão, não me peçam ir. Oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu pai falou assim, onde esse moleque pensa que vai? Que diacho que é isso de Canaã? Não vai não, se eu e a mãe dele não estiver junto, não vai. A minha mãe, diferente do meu pai, era desviada. E o desviado é o ser mais sem vergonha que existe na face da terra, é o desviado. Porque o desviado sabe o que é certo, só não faz. Conhece, até debate com você, mas não caminha certo. Porque na hora de caminhar, ele arruma um pretexto, ele arruma um contexto, ele arruma alguma coisa, um problema no pastor, um problema na igreja, só para ele não estar lá. E aí, meu pai falando aquilo, a minha mãe pegou e falou para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Canaã, que esse menino está cantando, é o céu. Ele está falando que ele vai para o céu. Meu pai falou, e é. Aí pegou e falou assim, e ele está falando que ele vai para o céu, mas a gente não vai não? Aí falou, na condição que nós dois estamos vivendo, não.
Aí falou, mas se a gente não vai para o céu, a gente vai para onde? Responde aí. Se a gente não vai para o céu, a gente vai para... Na cabeça de quem caminha sem Jesus, todo mundo é bom. E depois que morreu, todo mundo vira anjinho, todo mundo vai para o céu. E a minha mãe deu essa triste notícia para o meu pai: se a gente não caminhar com Jesus, a gente não vai para o céu. A gente não vai conhecer o céu. E uma notícia mais triste ainda: a gente pode andar a vida toda dentro da igreja, mas se a gente estiver dentro da igreja e sem Jesus, a gente também não vai conhecer o céu. E aí quando meu pai tomou esse choque de realidade, falou: vocês querem saber de uma coisa? Porque tem duas coisas que o homem natural tem medo. Primeiro, o 38. Todo homem natural tem medo do 38. Segunda coisa que o homem natural tem medo: da morte com o inferno. E aí meu pai falou: você quer saber de uma coisa? Na dúvida, vamos com ele para a igreja? Vamos para a igreja, não custa nada, nós não estamos fazendo nada mesmo. E aí minha família toda foi para a igreja. O que acontece quando uma família se entrega a sua família dentro da igreja? As coisas começam a melhorar. Finanças, as brigas, os desentendimentos. E aquilo gradativamente vai melhorando. Porque dentro da igreja nos é ensinado princípios. Eles vão nos ensinando algumas coisas que nos faz entender quem é a esposa, quem são os filhos, por que a gente deve fazer isso e não aquilo. E aí a minha casa começou a melhorar. Com o passar do tempo, Deus nos tirou de Campinas e nos trouxe para Inconfidentes. Quem conhece Inconfidentes? Inconfidentes é uma cidadezinha pequenininha, aqui no sul de Minas. Ela tem uma avenida só. Você entra, está escrito bem-vindo. Nas costas da placa está escrito volte sempre. E foi a melhor infância que eu podia ter, foi dentro daquela cidade. Porque a cidadezinha pequenininha, era a cidade natal do meu pai. Cidadezinha pequenininha, fui criado solto, andando de bicicleta na cidade inteira. Eu só falava para minha mãe: estou indo ali. E a minha mãe perguntava quando eu via, só voltava à tarde. E tive a melhor infância da minha vida. E cheguei em Inconfidentes com Jesus. A minha primeira aula de ensino religioso, eu debati Bíblia com a professora, fui expulso da sala. Fui convidado a nunca mais assistir uma aula dela. Porque ela falou um negócio, eu discordei, fiz ela pegar a Bíblia dela e provei para ela, na frente de 40 alunos, que ela estava errada. Fui convidado a ficar no pátio durante um ano inteiro e nunca mais assisti uma aula dela. Acontece que na minha época, e agora eu vou falar a minha idade, quase 42 anos. Na minha época a gente não era conhecido, a gente não era esse povo tão bem recebido. Primeiro, a gente não era chamado de evangélico, a gente era chamado de protestante. Então o povo olhava para a gente achando que a gente ia fazer mal para eles. A gente tinha, as pessoas tinham a impressão que a gente era doido. E a gente é mesmo, né? A gente vê o que ninguém vê, ouve o que eles não ouvem, faz coisas que eles não... E aí as pessoas se afastavam da gente. Numa cidadezinha pequenininha, eles olhavam para mim de jeito diferente. As crianças não queriam estudar comigo, não queriam fazer trabalho de escola comigo. Eu era rejeitado. Hoje em dia se fala muito do bullying, né? Mas o bullying daquela época era muito pior. E isso nunca me fez mais fraco. Muito pelo contrário, isso me fez muito forte. Acontece que aos 14 anos, a adolescência jogou aquele tanto de hormônio em cima da minha cabeça. E eu falei: você quer saber de uma coisa? Não quero mais ser diferente. Porque ser cristão, caminhar com Jesus, é Jesus falar para você assim: fulano, você tem uma identidade. Eu te dei uma identidade e eu te fiz algo peculiar. Só você é assim. Você pode ter um irmão gêmeo, a cara de um, focinho do outro. A digital é diferente, a personalidade é diferente, você é diferente. Porque Deus te fez diferente. Mas o que acontece lá fora? Todo mundo quer ser igual. Por isso que ser cristão, caminhar com Jesus, é caminhar na contramão.
porque é buscar pela própria identidade, ser diferente. Mas eu não queria isso. Com 14 anos eu queria ser igual a todo mundo da minha idade. E aí eu decidi sair da igreja. E eu resumo bem essa parte, porque eu não tenho prazer em falar dela. Eu saí aos 14, fiquei 10 anos fora da igreja, 10 anos longe de Jesus, 10 anos sofrendo. E aí eu decidi voltar para Jesus. Só que eu falei com ele o seguinte: 10 anos sem falar com Jesus. Cheguei um dia, 10 anos depois, me ajoelhei no meu quarto, falei: Deus, na minha frente agora tem duas coisas: o suicídio ou voltar para o Senhor. Eu escolho voltar, porque eu tenho medo de morrer. Eu conheço a morte, né, a partir daqui, sem Jesus. Mas eu não posso voltar para o Senhor aqui, nessa cidade. Eu não vou ter força. Eu vou ameaçar voltar, vou fraquejar, vou voltar atrás várias vezes. Então me leva para um lugar onde ninguém me conheça, um lugar onde tudo seja novo, e aí eu acho que eu vou dar conta de voltar. Jesus, ele nos ama tanto que até esses pedidos muito loucos, ele aceita. E aí foi quando Jesus pegou e falou assim: não, se o negócio é esse. A minha mãe disparou a sonhar que estava morando numa cidade, e que nessa cidade a gente morava numa casa de esquina, e que logo perto ali tinha um hospital, e isso, e aquilo, e sonhando. Um dia meu pai ligou, falou: ó, começa a desmontar as coisas aí que nós estamos mudando. Nós vamos morar em Pouso Alegre. Quando a gente chega lá, para surpresa nossa, mas não é surpresa para Deus, a casa era de esquina, o hospital ficava na rua de cima. E a gente não entendia por que Deus tinha esse capricho de avisar minha mãe até onde ela ia morar. E sempre foi assim. A minha irmã é mais nova que eu, mas já estava arrumando para casar. Eu tinha jogado a minha vida 10 anos, então eu estava todo atrasado, né? Porque eu estava solteiro, estava todo complicado. Apesar que aqui na banda tem um solteiro também, né? O Sorriso está solteiro. E aí quando eu começo a falar com Jesus ali no quarto, eu saí daquele quarto decidido. Vira para a pessoa do lado e fala assim: seja decidido. Sabe por que a gente precisa ser decidido? Porque independente da tua inteligência, da tua sabedoria, de tudo que você tem de bom, se você não for uma pessoa decidida, não valeu de nada tudo que você tem aí dentro. E aí eu saí daquele quarto e falei assim: o primeiro lugar onde eu passar, que eu ver uma porta aberta, e eu entender que ali é uma igreja, eu vou entrar. Porque eu preciso encontrar Jesus hoje. E aí saí, desci a rua, a casa era de esquina, desci a rua. A hora que eu estou chegando na avenida, eu comecei a escutar umas músicas altas e tal. Aí falei: ali é uma igreja. A portona grandona de aço. Falei: ali é a igreja. Cheguei, sentei, culto rolando. Aí sentei, chorei que nem um condenado, porque a gente sabe que está tudo errado. Aí as músicas parecem que é só pra gente, a palavra parece que só falava de mim. E chorei. Chegou ao final daquele culto, a pastora pegou e falou assim: se tiver alguém aqui que está afastado, que está longe de Jesus, ou que queira conhecer Jesus, faz um sinalzinho assim, ó, né? Nós vamos orar por você. A minha mão parecia que tinha 2 blocos de concreto, não conseguia sair do lugar, não conseguia. Aí quando termina o culto, eu já tinha me dado por vencido, estava arrependido, porque eu fui lá só para isso. Cheguei lá, não tive força. Pensa numa pessoa se sentindo fracassado. E aí quando o culto terminou, eu me levantei e falei: agora eu vou sair daqui. Eu nunca mais vou ter outra oportunidade.
Quando eu levantei, que eu tentei sair, essas cadeiras ficavam encostadas na parede. No que eu levantei, que eu tentei sair, eu não consegui. Porque a pastora já estava fechando o corredor. E ela tampou o corredor, e ela era uma mulata alta, grandona. Eu falei, vou ter que passar por ali, né? Aí fui me aproximando, ela veio abrindo um sorriso, abrindo os braços. Eu falei, de certo é para abraçar, né? E fui chegando também, e eu não, nessa época não era bom de abraço. Porque abraço tem todo um estudo, tem toda uma habilidade, né? E eu fui chegando tímido, com os braços meio duros, sovaco fechado. É assim que a pessoa que não tem habilidade de abraçar, abraça. E aí fui chegando, ela chegou, me juntou, me sacudiu. E sorriu para mim. E virou as costas e saiu. Eu falei, não perguntou meu nome. Não perguntou se eu moro por aqui, se eu vou voltar. Não falou os horários de culto. Na mesma hora Deus falou para mim assim, o sorriso dela estava te dando as boas-vindas. O abraço dela era tudo que você precisava para voltar. Quer fazer uma experiência? Pega a pessoa que está do lado aí, dá um abraço nele, sacode ele, dá um sorriso para ele, para você ver como que funciona. Quando isso aconteceu, eu fui para casa, e aí no outro culto estava eu lá. E aí no outro culto também, no outro, um mês, indo na igreja. E aí quando foi um dia, fizeram o apelo de novo. E aí eu fui lá, levantei a mão, vim correndo na frente, chorando. Tal, aceitei, né? Voltei para Jesus, aquela felicidade. Um mês tomando coragem. Aí chegou no final do culto, o culto terminou, cheguei para a pastora. Falei para a pastora, prazer pastora, sou Martinelli, sou músico, sou preparador de canto, sou isso, sou aquilo outro. O pessoal aqui que toca aqui na igreja é tudo desafinado. Eu posso ajudar vocês, posso formar um outro grupo aqui, tarará, tal. Ela deu uma filmada em mim de cima e embaixo. Falou para mim, domingo, chega aí domingo, 6 horas. 6 horas, quero te encontrar na porta da igreja então. Você é músico? Sou. Profissional? Sim. 6 horas. 6 horas do domingo estou eu lá. Vai me dar partitura, as músicas. Logo, logo vai me dar a liderança do louvor. Vai me colocar para conduzir esse povo, porque esse povo canta mal, toca mal. Tem um outro lá que é salva, mas... Aí beleza, aí ela chegou. Abriu aquelas portonas, me colocou para dentro, falou para mim, ó, tá aqui, ó, o rodo, o balde, a vassoura, pano de chão, tá tudo aí, ó. Arruma a igreja, varre, eu gosto das cadeiras bem alinhadas, os banheiros bem limpos. 7 horas eu volto para abrir a igreja e a gente vai começar o culto com o meu grupo de louvor. Aí eu não entendi direito. Quando eu entendi, ela falou assim, eu volto, mas ela fechou a porta da igreja por fora e me deixou trancado lá dentro. E eu queria xingar e não podia, porque para mim, se eu xingasse ia cair um raio lá dentro, ia me matar. E eu falei, não vou limpar também, porque Deus me livre ficar limpando aqui, arrumando para esse povo depois. Tá achando que eu sou faxineiro? E eu fiquei lá discutindo comigo mesmo, dentro da igreja. E não é uma mangava brava, andando de um lado para o outro. Eu falei, essa pode estar brincando comigo, ela está tirando com a minha cara. Não está certo isso não, eu sou músico, tenho experiência, tem isso, tem aquilo. Tudo que eu sempre achei que eu era, eu descobri que eu nunca fui. E Deus não te chamou por aquilo que você pensa que é. Deus está o tempo todo te chamando por algo que Ele plantou em você. Ele te conhece como imagem e semelhança dEle. E foi Ele que fez, não foi você. Não é mérito seu. No final, deu 7 horas. A hora que ela começou a mexer na porta, eu fingi que estava mexendo, arrumando alguma coisa. Aí ela chegou, deu uma olhada por cima. Naquele dia eu descobri que o grupo todo de louvor desafinado era a família dela.
Um era baixista, outro era baterista, outro cantava. Eu falei, tá certo, agora eu entendi porque ela tá brava. Mas resumindo, naquele dia eu tinha tudo para me levantar e ir embora. Mas eu decidi ficar. E a palavra naquele dia, podia mandar todo mundo embora e eu ficar, a palavra era só para mim. Já teve essa sensação? Chegar na igreja e parece que todo mundo podia ir embora, parece que é só com você que estão falando. E aí, naquele dia, eu chorei muito, pedi perdão a Deus por quem eu achava que era. E pedi para Deus construir um Martinelli novo. Um Martinelli que realmente fosse algo de Deus. E aí, ali eu comecei a ser tratado. E aí, eu não precisei que a pastora viesse me trancasse, não. Eu fiquei 1 ano limpando a igreja. Peguei todos os anos que eu tinha de músico, disso e daquilo, coloquei na sacola e fiquei 1 ano, só que com a mesma excelência que eu sabia tocar, com a mesma excelência que eu sabia cantar, que eu sabia preparar, eu decidi limpar a igreja. E sabe o que era pior? A igreja ficava linda, cheirosa. Chegava no final do culto e eu via as pessoas elogiando os diáconos. E falava para o diácono assim, nossa, como que a igreja está bonita, está perfumada. Pior do que você fazer é o outro levar o crédito do que você fez. Mas Deus estava me trabalhando, estava me forjando. E aí eu fui descobrindo nesse 1 ano, que um adorador por excelência não é só quem canta. Um adorador por excelência é aquele que zela por qualquer coisa dentro da igreja. Eu descobri que a minha maior habilidade nesse 1 ano era catar copinho. Eu não podia ver um copinho. Eu não podia ver uma cadeira. Até hoje eu tenho esses problemas, né? Eu não posso ver uma cadeira, um negócio torto que eu estou lá ajeitando. Depois de 1 ano a pastora chegou para mim e falou, agora você está pronto. Igual o seu Miyagi, né? Agora você está pronto. Agora a gente vai começar um culto de jovens e você vai tocar. Eu peguei aquela guitarra depois de 1 ano, e eu pegava aquilo com tanto amor, eu louvava e adorava com tanto vigor, que Deus falava para mim assim, agora você está entendendo a diferença entre música e adoração, entre agradar pessoas e me agradar. Existe uma coisa que eu sempre falo com eles, eu falo assim, não fica preocupado com quem está sentado lá, fica preocupado com quem está sentado lá. Vocês não estão tocando, vocês não são uma banda de entretenimento. Vocês são um grupo de adoradores. Vocês são missionários que agem através da música. Então entendam isso. E quanto mais cedo vocês entenderem isso, melhor vai ser para vocês. E a gente começou a caminhar e as coisas começaram a acontecer. E o culto de jovens, né, começou a fazer sucesso e tal. A gente começou a fazer os retiros e tudo mais. Um dia, está lá na igreja um pastor de fora e ele pregando, 3 dias pregando sobre Jó. E eu peguei e falei, poxa vida, né? Eu queria ser que nem Jó. Queria muito ser como Jó. E aí eu pedi para Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor tem me dado tanto, porque eu não pedia para Deus me dar aumento no meu emprego, e eu recebia aumento, 6 meses, 3 meses, chegava dinheiro, e dinheiro foi chegando, e as coisas foram acontecendo, e as promoções, e eu falei para Deus, dinheiro eu já conheço, eu quero conhecer agora uma coisa que se chama dependência. E foi o melhor e o pior pedido que eu já fiz para Deus. E você vai me entender por quê. Umas semanas depois daquele pedido, daquela oração, Deus dentro do meu trabalho, eu comecei a sentir um mal-estar. E esse mal-estar, né, foi me preocupando, ao ponto que eu tive que falar para o meu chefe o que eu estava sentindo. E aí fui encaminhado para o pronto-socorro, do pronto-socorro um hemograma completo, do hemograma completo um retorno para ver o resultado, e ao mesmo tempo já me passaram um check-up,
né, de um monte de exames, e para que nesse retorno que eu fizesse do check-up, para mim levar a minha mãe. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha um quadro muito raro, chamado hemocromatose. Hemocromatose é um quadro, é o contrário, eu explico dessa forma, é o contrário da anemia. Da mesma forma que a anemia é a escassez do ferro, a hemocromatose é o excesso. E eu tinha um excesso de 10 vezes o nível de ferro que o meu corpo suportaria. Então meu corpo trabalhava pesado, sobrecarregado. Com sangue carregado de ferro, o meu corpo, ele parecia uma bomba. Então a qualquer hora ele podia romper. Órgãos, aneurisma, infarto, coração bombeava carregado. E aí começa aquela situação toda, o médico me encaminha para o hemocentro e fala assim, ó, você vai fazer algo pré-histórico chamado sangria. O que é isso? Você vai lá no hemocentro, vai tirar uma bolsa de sangue e a gente vai jogar fora. E a gente vai fazer isso toda semana, até gerar uma anemia em você. Porque o excesso de ferro pode te matar antes. Então a gente vai tentar retardar o quadro. Mas ainda assim, a sua expectativa de vida é muito baixa. Então, a partir daqui, com os resultados que a gente tem aqui, no máximo 3 meses. E nesses 3 meses, o teu corpo vai dar indícios de que tá chegando isso. Porque você vai começar a ter hemorragias, você vai começar a ter problemas renais, problemas hepáticos, problema isso, problema aquilo. Eu falei, imagina, eu olhava para o meu corpo, eu parecia o Bambam ali, todo fortinho, né? Eu falei, não, essa médica deve ter errado, trocar esses exames aí. E acontece que uma semana depois eu estava evoluindo exatamente porque ela falou. Então eu comecei a ficar amarelo, minha barriga começou a inchar, à medida em que as pernas inchavam muito, os pés, a barriga estufou, estourou uma hérnia de dentro para fora no umbigo, né? O corpo aqui muito magro, olho branco do olho amarelo, e aí a boca começou a rachar toda, a água já não tinha gosto de água, a água tinha um gosto amargo, a comida não tinha sabor, a comida parecia areia, e tudo foi ficando ruim, as febres, hemorragia, as cólicas intermináveis pelas madrugadas. E aí eu comecei a entender que talvez a morte pudesse ser melhor do que estar vivo. Mas eu me lembrei da oração que eu tinha feito e eu pedi para Deus dependência. E aí comecei a falar com Deus, Deus, eu pedi dependência, não pedi para morrer. Mas a única coisa que nos faz dependente de Deus é a vida. A gente não depende de Deus para ganhar dinheiro. A gente consegue ganhar dinheiro sem Deus, certo? A gente não depende de Deus, né, para arrumar uma namorada. Depende, ô sorriso? Depende? A gente não depende de Deus para nada, apenas para viver. E quando a morte bate à porta de qualquer um, todo mundo chama a Deus. Um dia, quando eu estava nesse período de 10 anos desviado, eu estava com um amigo e ele dizia que era ateu. Um dia o carro nosso rodopiou na pista, deu 3 voltas, na segunda volta ele estava gritando Deus. Eu falei, mas você não era ateu? Ele falou assim, não, mas nessa hora, então, só nessa hora, Deus se torna importante. E Deus estava mostrando para mim o que era ser dependente. E aí eu comecei a descobrir que a dependência de Deus era dormir precisando dEle, acordar precisando dEle, respirar precisando dEle. E os meus dias foram assim. E para encurtar um pouco desse processo, imagina, eu descobri que eu tinha 14 tipos de problemas. E nenhum deles tinha solução. Eu internava na segunda, tinha alta na sexta. E mesmo quando eu tinha alta, eu ia para casa com febre, com dor, com hemorragia. Eu só ia para dormir em casa no final de semana. E aí um dia eu saí de lá todo inchado, todo ruim, quadro de ascite, né? A barriga bem inchada.
E a ascite é como se fosse um ácido dentro da barriga solto. E aquilo gera uma dor, um desconforto gigante. E aí fui para minha casa na sexta-feira, minha mãe ajudava na igreja num culto de sexta-feira. E aí eu tentei entrar no carro para descer para a igreja, descobri que não dava para dobrar as pernas. E aí eu falei, não, é pertinho, é uma quadra de casa, então eu vou caminhando. E aí fui caminhando com muita dificuldade, cheguei na igreja, na porta da igreja a pastora me encontrou. Olhou bem para mim como se nada tivesse acontecendo. Pensa, um cara quase morto, em pé, a boca toda rachada, amarelo, que nem uma banana. Ela pega e olha para mim e fala, meu filho, que saudade que estava de você. Vamos cantar hoje? Sabe quando dá aquele... Eu falei assim, rapaz, será que ela não está vendo que eu... Aí eu parei para pensar, eu falei, não, vamos cantar. Vamos cantar. Aí me deram a oportunidade, subi com muita dificuldade, eram uns degrauzinhos assim, ó. Muita dificuldade, subi. Peguei aquela guitarra, apoiei naquela barriga inchada. E aí comecei a cantar. E a única canção que fazia sentido para mim era uma canção do André Valadão, que inclusive ele cedeu os direitos autorais pra gente. Eu gravei ela em 2016. E aí comecei a cantar assim, ó. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Quando eu comecei a cantar isso, a dor já não estava mais ali, a hemorragia não estava mais, a febre já tinha descido. E eu falei assim, me curar é fácil. Já viu algum momento que Jesus cruzou o caminho de alguém que precisava ser curado e essa pessoa não foi curada? Curar é a especialidade do nosso Deus. E aí eu falei assim, se eu estou fazendo a faculdade da dependência, me curar é muito fácil. Quero um milagre maior. 40 e poucos quilos, amarelo que não é uma banana, inchado, e o povo tudo falando que eu vou morrer, que quero casar. Porque se eu casar, se tiver uma doida, para eu casar, aí eu acredito que Deus continua sendo Deus e que eu sou dependente dele. Aí comecei a olhar lá no fundo, aí de repente entra uma menina, toda depressiva, cheia de olheira. Se passasse num detector de metal ficava, porque tinha piercing para todo lado, eu só vi o trem brilhar todo. E aí quando ela entrou, que ela sentou na mesma cadeira que eu sentei na primeira vez que entrei naquela igreja. E aí tô eu lá cantando, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer no mundo, me dá o preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora. E aí Deus falou comigo, você não me pediu uma esposa? Eu não pedi namorada, eu não pedi uma ficante, eu pedi uma esposa. Eu queria um velório bonito. Velório bonito tem que ter viúva. E eu queria uma bem escandalosa, para chorar, gritar. Aí Deus falou, você não pediu uma esposa? Tá lá. Aí eu olhei, dei uma conferida no material, falei, é laço? Não pode ser, eu estou morrendo, o Senhor me manda essa mulher toda descabelada. E aí Deus falou a segunda vez, você não me pediu uma esposa? Tá lá. Olhei bem e falei, é Deus mesmo que está falando. Agora o desafio, né? Todo mundo é assim, não adianta você falar que não é, porque você é. Quando você pede algo e Deus manda diferente do que você pediu,
Aí você quer uma prova de Deus de que é aquilo. E aí eu falei para Deus assim, eu quero uma prova de que ela é essa mulher que o Senhor está falando. Não estou vendo daqui, mas tem que ter o pezinho pequenininho, tem que calçar 33. Para dificultar mesmo. Naquele dia lá, aquela moça aceitou aquele convite de estar com Jesus, foi lá para frente. Aí começou a frequentar os grupos de jovens. Um dia, numa reunião de jovens, ela tirou a sapatilha dela e colocou bem do meu lado. Aí eu fui conferir, né? Aí eu olhei lá dentro, 33. Falei, agora o desafio é como eu vou falar para ela que doente, tudo estrupiado desse jeito, Deus falou que ela vai ser minha esposa. Ela não vai acreditar nisso. Aí como não tinha jeito, deixa eu te ensinar, viu, Sorriso? Quando não tem jeito, a gente se aproxima e começa a ser simpático. Começa a conversar, ouvir. Aí você vai ouvindo. Até que quando você não entende, você faz isso mesmo. Desse jeitinho, sorri e balança a cabeça. Tá aprendendo. E aí, quando a conversa foi indo, foi fluindo. Aí quando foi um dia, na sexta-feira, ela falou pra mim, tive alta, cheguei na igreja, aquela dificuldade. Cheguei na igreja, ela falou pra mim assim, no final do culto hoje, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Vou eu lá de novo, canto, hoje o meu milagre vai chegar. E aí chegou no final do culto, ela chega pra mim e falou pra mim assim, Martinelli, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá conversando, a gente tá se conhecendo, eu gosto da conversa, eu gosto muito de você, você parece ser um rapaz inteligente. Eu tenho gostado de estar com você. E parecia que ela não via que eu estava doente, todo mundo via, menos ela. Só que tem uma coisa, como eu estou gostando de você, e eu já entendi que você é lerdo, você não vai me pedir em namoro nunca, eu quero te pedir em namoro. Eu falei, glória a Deus. Começamos a namorar. Pensa num namoro difícil. Marcava com ela, vamos tomar um sorvete, era internado. Aí não sei o que, vamos fazer um cachorro quente, tava eu no hospital. Chegava outro dia, ela ia namorar comigo, eu tomava um remédio lá, ficava 12 horas apagado. Ela ficava conversando com meus pais e eu babando. Aí quando foi um dia, ela foi me visitar no hospital, chegou lá, o rapaz da portaria. Não, ela foi em casa, aí a vizinha falou, acho que ele não tá aí não, acho que ele tava passando mal, foi internado. Ela chegou no hospital, aí o rapaz da portaria falou, o que você é dele? Ele falou, namorada. Ele falou assim, desculpa então, mas só às 3 horas da tarde. Ela falou, não, mas eu trabalho. Ele falou, não, mas namorada não é família. Ela falou assim, então nós vamos resolver isso. Deixa ele ter alta, eu pego ele. Tive alta, sexta-feira. Primeira coisa que ela chegou pra mim e falou, fui lá te visitar, o rapaz falou que eu não sou tua família. Então nós vamos resolver isso hoje. Eu falei, de que jeito? Nós vamos casar. Eu falei, eu não tenho dinheiro para casar, estou devendo na farmácia, estou devendo para a empresa. Tudo que é para um casamento dar errado eu já tenho. O que você tem? Ela falou assim, não, eu só preciso que você esteja lá e diga sim. Você consegue não ser internado e chegar lá e falar sim? E viver, né? Chegar lá vivo. Eu falei, não, eu acho que eu dou conta. Casamos. Perdi, acho que uns 15 quilos na semana do casamento. Cheguei lá, a calça tinha que amarrar, porque não parava. Ruim. Pensa num homem debilitado. Fui para lua de mel. A noite inteira gritando de cãibra. O povo achando que nós estávamos fazendo bobice. E a noite inteira quem gritava era eu. E ela com a pomada Gelol. E aí eu gritava para ela, aqui! Ali! E o povo dos quartos tudo achando que nós estávamos animadíssimos. Mal sabe eles que nós estávamos quase indo para o hospital.
Mas aí vim para São Lourenço, fiquei aqui no Hotel Guanabara, tive a minha lua de mel, fiquei uns dias bom, e depois tive uma recaída que foi a pior de todas, e aí eu já não saía mais do hospital. Aí eu já não comia direito, não andava, usava uma fralda, e fui ficando pior. Aí o médico chegou para mim, para minha família, e falou: vou te dar alta. Eu falei: mas eu estou muito ruim. Ele falou: vou te dar alta e você pode decidir agora. Você pode ir para tua casa e morrer de uma forma digna, perto da tua família, e não sendo furado, cutucado e tudo sem uma solução aqui dentro. Ou você sair daqui e ir para um grande centro de referência, porque aqui a gente não tem resposta para você, e de repente você buscar um hospital que tenha pesquisas, que tenha outras áreas, e eles pelo menos te darem uma expectativa que aqui a gente não pode. Eu saí na sexta-feira, no sábado eu fui para Campinas. Antes de chegar na Unicamp, eu tive uma parada cardiorrespiratória dentro do Hospital Irmãos Penteado. Parei para fazer uma visita para um médico amigo nosso. Na frente do médico eu tive uma parada cardiorrespiratória e fiquei. Se eu não tivesse parado lá para visitar ele, para dar um oi para ele, eu tinha morrido no caminho. Mas eu estava lá dentro. Fiquei 10 dias em coma. Durante esses 10 dias, a única coisa que eu tinha, a única percepção que eu tinha é que eu estava num ambiente do tamanho dessa sala, vazio, escuro, e eu ouvia as pessoas falando. Então eu ouvia a minha esposa, ouvia a minha mãe, ouvia um primo meu, e eu conseguia ouvir. Essas pessoas realmente passavam pelo quarto onde eu estava. E nesses 10 dias, a única sensação que eu tinha era de dependência, porque só me sobrou isso. Eu já não tinha mais dinheiro, eu já não tinha mais condições nem de me sustentar em pé, eu não comia sozinho, e a única coisa que eu tinha era aquilo ali. Saí dali de cadeira de roda, fralda, babando, sem falar. Mas um dia, depois de uma chuva em Campinas, esse hospital, quem conhece lá, à frente do hospital tem um jardim muito bonito. E a minha mãe chorava muito, porque a gente não tinha condições, né? E o hospital já estava caríssimo, porque o nosso plano era chegar na Unicamp, mas nós ficamos dentro de um hospital, né? De outro hospital. A minha mãe sentada no banco me levou, depois de uma chuva muito grande, abriu aquele sol. Campinas é muito disso, deu aquela pancada de chuva, que um pouco abriu aquele sol forte, e a minha mãe me levou de cadeira de rodas. Eu tenho essa foto, inclusive, no testemunho, e me coloca aqui, e aí ela senta ali e começa a chorar. E eu não conseguia, eu só conseguia saber que ela estava chorando porque eu escutava, mas eu mal conseguia levantar a cabeça. E aí eu começo a falar com Deus, eu falo assim: Deus, olha que situação eu cheguei, olha aonde eu cheguei. Ali eu entendi o sentimento de Jó em cima da bandeja de cinza ali. E aí de repente vem um vento forte, sopra, e na minha frente, no meu pé, tinha uma poça d'água. Eu conto isso num livro meu. E aí aquele vento embala aquela abelha e ela cai ali, e começa a se debater, e vai perdendo as forças. E eu começo a olhar para a cena e eu falo assim com Deus, porque Deus fala através de detalhes, coisas pequenas. E eu falo com Deus assim: Deus, eu sou aquela abelha ali, ó. Eu estou me debatendo, não tem saída, não tem recurso, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. E eu vou me debater e vou morrer. E aí Deus pega e fala comigo. Porque quando a sua alma grita, Deus fala ainda mais alto para você ouvir. Eu não conseguia falar, mas aqui dentro estava gritando. E aí Deus fala assim: se você é abelha, eu continuo sendo vento.
e soprou de novo. E aí o mesmo vento agora traz uma folha e coloca do lado da abelha. A abelha sobe na folha, sacode a asa e sai para voar. E aí Deus fala comigo, então se prepara, porque agora e a partir de agora, você vai voar lugares que você nunca imaginou. A história está só começando. Mas tenta entender isso. Aonde você acha que está acabando, onde você está colocando ponto final, Deus está colocando vírgula. E está falando para você, a sua história não acabou, não terminou. Você está só no começo, você só não entendeu isso. E a partir dali eu fui para a Unicamp, da Unicamp eu começo a viver uma outra rotina, e aí é médico todo dia, de manhã até de noite, e enfia aqui, tira lá, e põe para cá, e põe para lá, e corredor daqui, e remédio, e testa, e isso e aquilo. Tudo quanto é máquina que existir dentro do hospital, você pode perguntar que eu já entrei. E aí começou aquela rotina doida, mas foram resolvendo os problemas. Então dos 14 a gente resolveu 13. E agora só tinha um problema, que era o problema hepático. Então não tinha solução, eu dependia de um transplante hepático, não podia ser intervivos, tinha que ser de um doador, né? A família de alguém que morresse, ser compatível comigo. E aí quando ele morresse, eu receberia. Mas eu já estava nessa fila há muito tempo, porque não existe doador, né? Infelizmente as pessoas não entenderam, né, que elas podem ser doadoras. Você é fruto de doação. Se Deus não tivesse doado o próprio filho para você estar vivo, mas a gente acha que não, vão tirar os órgãos meus e eu vou estar vivo ainda. Não existe isso. E aí quando eu chego um dia, eu estou nessa rotina, a enfermeira me encontra no hospital e fala para mim, estava te procurando. Tem um órgão agora, nesse momento, e é compatível com você. Eu só preciso que você assine os documentos para a gente ir para a cirurgia. Você vai ser preparado e vai para a cirurgia. Topa? Topa. A cirurgia é grande, a recuperação não é fácil. No seu caso, as chances são muito pequenas. Topa? Topa. O que eu tenho a perder? Eu já cheguei até aqui. O mesmo Deus que chegou até aqui comigo, Ele vai seguir. 7 anos sofrendo, 7 anos morrendo todo dia, mas 7 anos aprendendo. Porque a grande dificuldade das pessoas é entender que são nesses momentos que você está aprendendo. São esses momentos que te ensinam. E tem gente que troca o aprendizado pela reclamação. E eu entendi que eu tinha muito a aprender. E aí eu fiz desses 7 anos uma escola. Fui para a cirurgia, 9 horas de cirurgia, abrem o abdômen de fora a fora, né? Umas garras de ferro, abre, tal, aquele rolo todo, tal, colocou o fígado, deu errado. Puxa, 7 anos, todo ruim, as chances já era pequena. Aí faz o transplante, 9 horas depois o médico chega para minha família na sala de visita, deu errado. Está lá dentro, todo cheio de espuma, todo sangrando, os aparelhos só que estão funcionando. Mas nesse momento agora são 24 horas no máximo. Não aguenta mais que isso. Porque ele vai começar a inchar, entra em estado de edema, e aí 24 horas no máximo para a gente achar um outro fígado para ver se a gente consegue alguma coisa. O médico falou isso no dia 8 de maio e passei 3 dias aberto em cima de uma mesa de cirurgia. Eu digo aberto porque eles não fecharam. Não podia fechar. Não dava tempo de fechar. E aí eu fiquei aberto lá, sangrando, 3 dias, e todo mundo assustado, porque era para morrer em 24 horas. Mas tem 3 dias que esse moleque insiste em mostrar sinais que ele está aí. E agora? Desligar a gente não pode. Mas ele continua aí. E aí aparece um outro fígado totalmente compatível em São Paulo. Vão fazer? Aí uns médicos tirou o deles da reta,
sobrou 2 médicos do Rio Grande do Sul, Dr. Guilherme e doutora Larissa, novinho demais, mais novo que eu, na época. Falou, não, nós vamos fazer. Só que tem um negócio, deixa eu ir lá e conversar com a família primeiro. Chegou lá e falou com a minha família, falou, ó, eu não acredito em Deus não, eu acredito na ciência. Só que eu estudo o caso dele já tem um tempo, eu só vou pedir uma coisa para vocês, eu vou entrar lá para fazer essa cirurgia, continuem fazendo aquilo que vocês fizeram nesses 7 anos, porque esse é o segredo. A minha família foi orar, e eles foram para a cirurgia. A minha família, 6 horas de cirurgia, a minha família no corredor, aquele desespero. Existiam outras famílias também esperando. Um corredor enorme, uma portona de vidro, centro cirúrgico. Isso quem conta é minha mãe. E aí ela, ali no corredor, eles ali. E aí de repente, a porta se abre, e aí eles olham o barulho, e aí vem um senhor, já de idade, cabecinha branca, empurrando um carrinho. E aí eles queriam ver quem? Um médico, um enfermeiro, alguém que pudesse trazer notícias sobre mim. Mas era só o faxineiro. Então eles voltaram para a ansiedade e a limitação deles. Mas aí esse faxineiro chega na frente deles, para o carrinho. E aí ele olha para minha mãe, aponta o dedo no nariz dela e fala para ela assim, fique em paz, porque na ansiedade eu não posso trabalhar. Dele lá dentro, e apontou o centro cirúrgico, cuido eu, fique em paz. Catou o carrinho e saiu. A minha mãe em choque, a minha mãe viu o cuidado de Deus com a gente. E eu estou falando isso porque eu não sou especial. Martinelli não é especial. Muito pelo contrário, acho que tem mais defeitos que vocês. Só que o mesmo Deus que zela por mim, tem esse cuidado comigo, tem com você também. Você só não entendeu, você só não descobriu isso ainda. Logo depois a notícia era, a cirurgia foi um sucesso. O Dr. Guilherme chega para minha família e fala assim, eu não sei o que acontece com vocês, mas no momento em que a gente bombeou o primeiro sangue, era como se alguém apertasse um botão escrito vida, e todos os sinais começaram a voltar. E era como se a vida fosse injetada de novo. Em poucos dias eu já estava sendo liberado, já estava indo para casa. E aí em casa, já junto da família, mas ainda sendo acompanhado pela Unicamp, todos os dias ali. Um dia eu cheguei para o médico e falei para ele, doutor, quando que eu vou voltar para Minas? Ele falou, não, em breve, a gente vai estabilizar, vai regularizar, tal. Não, doutor, eu preciso voltar para Minas. Aqui dentro tem algo que eu preciso fazer, e começa lá. Dentro do meu coração já existia uma chama acesa falando assim, você precisa falar, você precisa mostrar, você precisa frutificar. E aí o médico, eu peguei e falei, não, que eu tenho isso, eu trabalho com música e tal. Aí o médico pegou, meio que deu um sorriso, falou para mim, Martinelli, foram 7 anos de muita luta, você não está aqui à toa não, 7 anos lutando para viver. E eu vou te falar uma coisa, sua expectativa de vida é muito baixa, mesmo com transplante, é muito baixa, porque você não deixou de ter hemocromatose, e pior, um transplantado já tem uma sobrevida pequena, você além de transplantado, você vai desencadear aí vários quadros, e esses quadros vão, na verdade, fazer essa expectativa de vida ser muito baixa. Então você vai ter problemas renais, vai ter problema isso, problema aquilo, aquilo outro. Então se conforma com isso e vai curtir, porque o que a gente vê para você, no máximo, mais 7 anos. Então pega esses 7 anos e investe na tua família. Você casou, você não teve vida. Investe na tua família.
investe, né, em você, investe em felicidade, um passeio. Não parece bonito o discurso dele? Não parece legal? Investe na tua família, isso e aquilo, né? Você já sofreu tanto. O discurso era lindo, mas não era verdadeiro, porque dentro de mim não fazia sentido estar vivo sem mostrar quem era o dono dessa vida. E aí eu peguei 7 anos de doença, com 7 anos de expectativa de vida, e criei um projeto chamado 7AC, 7 anos com Cristo. Se for para viver só 7, que seja com Cristo, porque não vale a pena viver sem Ele. E peguei a estrada e comecei a chamar uma meia dúzia de doido. Falei para ele assim, nós vamos viajar, nós vamos tocar, e vocês toquem, depois eu testemunho, e a gente faz isso, e a gente, onde eles der a oportunidade, da fila da padaria ao presídio, nós vamos tocar. Ele pegou, aí comecei a achar esses malucos, e eles estão aí até hoje, né? A mais doida é a Rose, já está há mais tempo, e pior, ela é tão doida que além da banda, ela trabalha comigo. Mas aí comecei a caminhar e tudo. Quando a gente namorava, eu e a Vânia, eu falava para ela que o meu sonho era ser pai, mas é lógico que não tinha condições. Aí depois que eu fui liberado, que eu voltei, já estava andando com a 7AC e tudo, e já tinha 3 anos que eu estava caminhando, falando que eu ia ser pai, que eu não podia, porque eu tinha feito todos os exames possíveis e falava que eu não podia ser pai. E eu 3 anos falando, ministrando, 3 anos falando, vou ser pai, vou ser pai. Quando a gente namorava, eu falava assim, se for menina, vai se chamar Pamela. E ela vai assinar Pamela com 2 L's, igual Martinelli, porque eu sou enjoado. E vai ser Pamela porque Pamela significa doçura. E a minha vida tinha muita coisa amarga de história. Então ia chegar para adoçar. E aí a gente 3 anos ministrando, falando que ia ser pai, que ia ser pai, que ia ser pai. O dia que a Vânia postou no Facebook, falando assim, a gente vai ser pai. Ela postou lá, estamos grávidos. Pelo menos 10 mulheres que eram estéreis, que tinham assistido ministração nossa, ficaram grávidas. Aí sabe o que acontecia? As mulheres mandavam mensagem para ela, falavam assim, não contei nem para o meu marido ainda. Mulheres que vinham de 4, 5 abortos espontâneos, e agora estava grávida. E muitas delas já estão no 2º filho. E aí elas falavam assim, não contei nem para o meu marido ainda, queria te contar primeiro. Porque Deus falava comigo, se vocês puderam, a gente pode. Você sabe o que é um milagre? O milagre é exatamente você escutar a minha história hoje, pegar o teu problema e falar assim, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Milagre funciona assim. A mulher do fluxo de sangue ouvia falar, fez isso, fez aquilo, cego, tal. Se fez na vida deles, vai fazer na minha. E ele nem precisa parar para falar comigo não, um toque basta. E aí chega a Pamela, e a Pamela chegou tocando terror lá em casa e bagunçando tudo. E a Pamela é o grande presente da nossa vida. E a gente tem orado, porque a gente quer mais um. Quando a Pamela nasceu, eu demorei um pouquinho, esperei ela ter 3 meses, levei ela na Unicamp e apresentei para o meu médico. Aí ele falou, nossa, que criança linda, né? Que belezinha. De quem que é? Eu falei, minha. Não é sua. Você não pode. É minha. Aí ele olhava para minha esposa, não queria desrespeitar, né? Porque ficava, naquela hora ali, uma situação complicada para ele, eu entendo. E aí ele pegou e olhou, não que eu esteja desconfiando dela, mas eu preciso fazer exames na menina, posso? Aí fez exame, aí voltou com o rabinho entre as pernas. Martinelli, como a menina é sua filha, eu preciso passar algumas recomendações. A Pamela não pode tomar nenhum tipo de vacina de gotinha. Todas as vacinas têm que ser injetadas com agulha. É por causa para proteção dela? Não, para minha proteção. Porque desde então eu tenho imunidade 0.
E aí, tudo que a Pamela tivesse, né, eu não podia ter contato. Então, a gente começou a se precaver, porque criança novinha morde, e ela não podia me morder, porque o membro, vamos supor, mordeu o braço, gangrena, cai. Em 2016 eu fui gravar um DVD, e naquelas semanas que preparava para o DVD, eu descobri, porque o médico falou que a expectativa seria baixa, por conta das muitas doenças que viriam. No dia da gravação do DVD, eu estava com um quadro de trombose muito grave na perna direita. E aí eu falei para ele, não corta agora não. Deixa eu ir gravar, e depois se você quiser cortar, você corta. Mas primeiro eu vou gravar. Depois se você quiser, você corta. No vídeo, é claro, eu andando, e de vez em quando eu tento firmar na perna direita e não consigo. Quem sabia? Eu, a minha esposa, a minha mãe. Voltei lá, cortaram? Não. E aí começou a acontecer, né, vários quadros. Problemas renais 4 vezes. Deixa aqui, papai. Essa aqui é a Pamela, gente, olha. Que belezinha. Fala oi, pessoal. Oi. Essa é a Pamela. Daqui a pouco ela vai conversar com vocês aí. Não precisa nem pedir, ela puxa assunto. Pode descer lá, ajuda lá. E aí, 4 problemas renais, né, 4 vezes, pancreatite, vários quadros. Mas em todos eles, o que eu entendia? Eu continuo sendo dependente do mesmo Deus. O mesmo Deus que fez, continua fazendo. E Ele vai fazer até o dia em que Ele decidir. Não preciso mais de você aí. Agora vem para perto de mim e eu vou estar feliz com isso. Falei para Deus que eu não aceito viver um dia a menos. E também não quero viver, né, nem 1 hora a mais. Quando Ele me chamar, eu quero estar com Ele. Dentro da minha missão, dentro do meu casamento, e eu sempre falo isso para quem caminha comigo. Esteja preparado para o dia que eu não estiver mais aqui. A minha casa eu administro assim. Às vezes a gente está conversando sobre finanças, sobre isso, sobre aquilo. Fala assim, e quando eu não estiver aqui? Como que você vai fazer? Com eles. Fala, vai lá, resolve. Faz você. Resolve, não espera eu resolver. Porque e o dia que eu não estiver mais aqui? Você não tem nada de diferente de mim. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Porque em 2019 eu descobri que os 7 anos tinha acabado. E aí eu já estava igualzinho a você. Não sei mais que dia que eu vou morrer. Né? E a partir dali eu já estou no lucro, na hora extra, faz tempo. Há uns anos atrás eu falei para Deus, Deus, eu já alcancei milhões de pessoas. Já fui a muitos lugares. Já vivi as maiores experiências que eu podia imaginar. Que falta? Que mais falta? Aí Deus falou para mim assim, existe um tipo de pessoa que você ainda não alcançou. E eu preciso que você vá. Sabe por que Deus me escolheu? Deus não me escolheu porque eu sou melhor, sou mais capacitado. Não. Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu estou disponível o tempo todo. Eu posso estar fazendo o que for. Posso estar fazendo o que for. Se Deus falar comigo, preciso de você. Na hora, eu deixo o que eu estiver fazendo. E falo para Ele, eis-me aqui. E isso tem feito diferença na minha vida. E aí eu falei para Deus, Deus, eis-me aqui. Quem ainda precisa ser alcançado? Aí Deus falou para mim, falou assim, eu preciso alcançar empresários. Porque eles não vão aos cultos em que você prega. Ele não está nos eventos onde você costuma estar. 10, 15 mil pessoas. Ele não vai aos lugares onde você costuma ir. E eu preciso que você fale com eles. Eu falei, não, se o senhor quer que eu fale com empresários, não precisa me fazer empresário. Deus me fez. Se o senhor precisa que eu fale com os empresários, me dá as ferramentas. Um dia eu estava ministrando numa igreja. Enquanto eu ministrava, terminamos de ministrar, um senhor se aproximou de mim e falou para mim assim, eu vim hoje aqui
porque eu precisava falar da Adonep. E eu achei que era com o pastor, porque Deus me mandou aqui. E descobri que não é com o pastor da igreja, é com você. E eu falei, o que é a Adonep? Ele falou, é uma associação focada em evangelizar empresários. E eu preciso de você. E eu falei assim, Deus já falou comigo. Então eu estou aqui. A gente foi, sentou, conversou. E logo depois eu já fui, me envolvi. E estou até hoje, tem muitos aqui, né? Zé Manuel, que é o presidente do capítulo, né, de São Lourenço, da Adonep, a Nádia, a esposa dele, a Abel, Lucas, a Aline, Priscila, são pessoas que fazem parte da Adonep aqui em São Lourenço. Qual que é o alvo da Adonep? Alcançar pessoas que você não alcança através da igreja. A Adonep é igreja? Não. A Adonep nunca vai ser igreja. A Adonep foi um dos grandes braços da igreja brasileira. E continua sendo. Você precisa orar para as pessoas que estão dentro da igreja se tornarem empresários. O mundo não vive, não sobrevive sem empresários. Você precisa ter. E se não tem, começa a orar para ter. Eu cansei de fazer visitas a pessoas que tinham faturamento de milhões. E quando eu chegava lá, chorava e falava que não tinha nada. Cansei de fazer visitas assim. Porque ter dinheiro não é ter tudo. O dinheiro não compra o sono. O dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro não compra um bom casamento. Eu me lembro um dia de uma experiência que me marcou muito, dentro da Unicamp, para fazer um exame. E estou eu e um senhor. Aí eles colocam aquele aventalzinho sem vergonha na gente, que é aberto atrás. A gente senta na cadeira gelada. E estou eu e ele conversando. E ele me perguntando, tal. Aí hora vinha minha mãe, hora vinha minha esposa. Tá tudo bem? Tá bem? Porque eu estava em jejum, né? Você não está passando mal? Quer alguma coisa? E aí ele foi conversando comigo, perguntando. Eu falei, e você? Quem é você? Conta um pouquinho da tua história. Ele falou, não, eu não sou ninguém. Eu sou o homem mais miserável da terra. Quando ele falou isso, me chamaram. E aí eu entrei para o exame. Quando eu saí, já tinham chamado ele. Tempo depois eu encontrei com a enfermeira e falei para ela, quem que era aquele homem que estava comigo naquele dia? Porque quando eu perguntei, ele falou que era miserável. Ela falou assim, não, aquele é um dos maiores empresários da cidade de Campinas. Quando ele chega aqui, ele é um dos poucos pacientes que desce aqui de helicóptero. Esse homem, dentro da concessionária dele, tem carros lá de milhões. Só que realmente ele não tem família, porque os filhos só querem saber do dinheiro. Ele não tem esposa, porque a esposa só quer saber do limite do cartão. Ele não tem felicidade, porque tudo que ele achava que ele tinha, ele descobriu que uma única doença pode tirar tudo. Ele não tem amigos, porque o melhor amigo dele é o motorista. Ele não tem mais ninguém. E ele morreu. Morreu semana passada. Ter dinheiro é consequência e nunca a finalidade. Vou te ensinar algo que eu aprendi e eu quero te ensinar hoje. Eu não peço mais para Deus me abençoar. E todos os dias eu peço para Deus, Deus me dá a oportunidade de ser abençoador, porque não tem como ser abençoador sem ser abençoado. Só que para ser abençoador eu preciso ter algo aqui dentro chamado Espírito Santo, que me ensina a quem abençoar. Eu já tive em vários lugares onde Deus me deu muito, e eu cheguei nesse lugar e Deus me falou, agora você pega X e dá para fulano. Pega tanto em dinheiro aí, pega no Pix, pega o Pix do fulano, dá lá para ele. Deus, e se ele perguntar por quê, ele não precisa saber por quê. Você só chega lá, pega o Pix dele e manda para ele. E a quantidade. Deus sempre vai te mandar a quantidade que é para você e que é para o outro. Se ele te pedir para fazer, é porque ele sabe que ele te deu. Igual o pastor estava falando do dízimo. Ele te pede uma parte, mas ele te deixa 9. E não tem como você falar que não foi abençoado.
Esses dias atrás eu estava conversando com a Rose, e a Rose falou assim, parei para fazer as contas, né, fiz as contas do meu dízimo. Aí que eu me toquei de quanto eu ganhei esse mês. Quando a gente começa a entender a bênção de Deus, a gente entende que quanto mais a gente reparte, mais multiplica. Quanto mais a gente divide, mais é somado. Para a gente já ir encerrando já, eu estava esses dias no escritório e eu fui fazer uma transação em dinheiro. E aí fiz uma transação e perdi dinheiro. E perdi um valor. E eu falei para Deus assim, Deus, não aceito isso. Porque eu não podia perder esse dinheiro. Não tem como. Isso era quarta-feira. E não é que a gente dá ordem para Deus, mas a gente tem que saber a entender e usar princípios. Eu falei, eu sei quem eu sou. E aí o pastor Márcio fala, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho o que ela diz que eu. Então o que está errado? Se estão levando de mim. E aí eu peguei e falei para Deus, sexta-feira eu preciso desse dinheiro. E fiquei despreocupado, não reclamei, não murmurei, não fiquei ansioso. De quarta a sexta. Sexta-feira o valor tinha voltado 6 vezes. E aí eu fui num culto no sábado. E aí cheguei no culto no sábado, Deus falou assim, eu te devolvi 6. Pega uma parte igualzinha que você perdeu, vai lá e dá para fulano. Você acha que eu fiquei reclamando? Eu sou inteligente. Eu tinha 1, Deus me deu 6, pediu para dar 1, me sobrou 5 ainda. A matemática tem que ser real na tua vida. Você é incapaz às vezes de ver o que Deus tem feito. Está brigando por causa de mixaria quando Deus está te dando muito. Fica de pé aí. A gente já vai encerrando. Eu sei que hoje é noite de celebração, que é noite de festa. Hoje a igreja faz aniversário. Dia 30 de maio, a mulher mais linda desse mundo faz aniversário. A minha esposa. No dia 4, outra mulher também faz aniversário. É suporte, hein? Vai aguentando. E eu casei porque estava doente. Você escolheu. A gente trouxe aqui também a Jéssica, a esposa do baixista aqui, do Rodolfo. Também provavelmente vai ganhar neném agora no próximo mês? Julho. Nossa, pra mim já tava nascendo já. Daquele tamanho, ela é pequenininha, né, barrigão. Pra mim já tava saindo. Mas eu quero que você fique de pé agora e nós vamos encerrar agora. E você vai entender uma coisa. Esse Deus é um Deus muito poderoso. Não vale a pena negociar. Não troque o que você tem, o que Deus colocou aí dentro para você carregar por nada. Não troque a bênção de Deus por nada. Não troque o que Ele te deu, o que Ele colocou em você, porque a gente começou falando que nós somos diferentes. E é por isso que a coisa dá tão certo. Eu e a minha esposa é água e óleo. E Deus falou assim, vai dar certo. E estamos casados há 15 anos. Você não precisa ser igual. Muito pelo contrário, você precisa ser muito diferente. Quando a gente entende o princípio disso, a gente passa a ser mais feliz. Porque a gente para de brigar com o outro para o outro ser igual a gente. O pastor falou aqui, eu volto a repetir, isso é uma coisa que eu insisto. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia fala que é de graça. E por que a gente não pede? E por que quando a gente pede errado? Eu falava com Deus, eu quero escrever. Deus me deu 5 livros. Um deles, depois se você quiser, está lá atrás. Esse livro aqui eu escrevi durante a pandemia, chama Os Códigos do Sucesso. São capítulos curtinhos, tem umas pessoas aqui que já até leram, né? Já leu, é bom? Pode vender lá?
Os códigos de sucesso é feito para quem não gosta de ler, não tem o hábito de ler. São capítulos curtinhos, você pode ler um por dia. O que esse livro vai fazer com a tua vida? O livro sozinho, nada. Agora, o que ele pode te ensinar e o que tua vida pode virar depois dele. Você vai entender que não vale a pena ser vítima. Porque Deus te chamou para governar. Deus te chamou para fazer sucesso. Deus te chamou para ser alguém. Não vale a pena ser uma vítima todo dia. E esse livro vai bater muito forte nisso. Não seja vítima do seu agora, mas entenda os códigos que movem o mundo do sucesso. Martinelli, esse livro vai me fazer ganhar dinheiro? Vai. Porque ele vai tirar de você todo o vitimismo, toda a desculpa que você carrega. Lá atrás também a gente tem alguns bonecos. Esses livros que estão lá são os últimos que eu tenho. Depois a gente vai fazer outra tiragem, mas são os últimos que eu tenho. Os bonecos que eu tenho lá são os últimos também, já acabou. E nesse momento, o que tiver lá, acabou ali, acabou. Não tem mais, nem para outras agendas que eu for fazer daqui para frente. Então, se você tiver interesse, Martinelli, como que eu sei se eu devo ou não comprar o livro? Só compra se você quiser acabar com todas as desculpas que te fizeram procrastinar, frustrar até aqui. Se for para continuar dando desculpa, nem compra. Porque daí você vai dar uma desculpa e não vai ler. Ouviu, Abel? Então, se for para dar desculpa, nem compra. Tá bom? Mas eu queria te convidar agora para esse último momento. Olhos bem fechadinhos, você vai dizer assim, ó. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga a ele. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Olhos abertos aqui, olhando para mim. Muitas vezes, por muitos lugares por onde a gente passa, as pessoas costumam olhar para o Martinelli do mesmo ponto, da mesma perspectiva que você aí. Olha o Martinelli, enxerga o Martinelli bonitão, né? Por mais que eu esteja contando toda uma história, né? Parece que eu vou me fazer de vítima no final. E aí eu pego e te dou uma rasteira e falo para você assim: nunca fui vítima, sempre fui dono da minha história. Sabe quem me ensinou? A Bíblia. Sabe quem me ensinou? Deus. Me ensinou que o tempo todo eu nunca vou ser cauda, mas o tempo todo eu sou cabeça, eu sou governante. Que existe todo um mundo para eu governar, que tudo aqui está debaixo da minha autoridade, no nome de Jesus. Descobri isso e falei assim: não existe nada que possa me parar. Igualzinho pedestal. E aí eu comecei a aplicar tudo que a Bíblia fala a respeito de ser alguém, do jeitinho que o pastor Márcio ensina a vocês. Segundo a Bíblia nunca falou que você é uma vítima. A Bíblia nunca falou que você é pequeno. A Bíblia nunca falou que você é uma pessoa que não vale a pena. A Bíblia falou sim, que você é imperfeito, mas que nele todas as coisas você pode, naquele que te fortalece. Porque depois que você descobre que esse versículo nunca falou de poder, mas sempre falou de resiliência, sempre falou de dependência, sempre falou de saber viver alegre, contente em todas as situações, você descobre
que por mais que as suas limitações existam, existe um Deus muito maior que tudo isso. Sempre vai existir um Deus, dono de todos os milagres. Sempre vai existir um Deus que governa a tua vida, que é dono da tua história e que colocou um final feliz lá. Se você escolheu por Jesus, se você fez a escolha de estar com Jesus, você escolheu o melhor caminho que podia existir. Se você não escolheu Jesus ainda, faz um sinal assim. Se você ainda não tem Jesus, tem alguém aqui que ainda não conhece a Jesus da forma que eu estou falando? Não tem ninguém? Se todo mundo conhece a Jesus do jeito que eu estou falando, é momento da gente festejar. Você consegue dar um glória a Deus aí? Dizer para Ele que Ele é poderoso, dizer que Ele é maravilhoso. Consegue cantar comigo aí? Dizendo isso? Sabe o que eu mais vi acontecer dentro da Unicamp? 7 anos doente. Sabe o que acontecia na ala do hospital onde eu ficava internado? Todo mundo começava a ter alta e ir embora. Sabe o que acontecia na fila para os exames? A minha mãe e eu começávamos a orar pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas com câncer iam fazer o exame de novo e não tinha mais. A pessoa que estava com problema e tal, problema chagas, isso, aquilo. Aí começou aquele tanto de gente ir embora. E aí eu falava para Deus, Deus, todo mundo vai ser curado, menos eu. Eu oro, minha mãe ora, todo mundo é curado e a gente está ficando aqui. E sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, eles precisam do milagre. Você precisa do processo, do aprendizado, porque você vai ser fonte de muitos milagres. E a nossa vida tem sido essa. Por onde a gente passa, amanhã ou depois vocês vão chegar para o pastor e vão falar. Vão falar assim, naquele dia, pastor, não foi o Martinelli que orou por mim, porque eu nem desci aí. Mas naquele dia, eu senti a visitação daquele mesmo Deus que o Martinelli falou. E eu recebi o meu milagre. Sabe por que eu não desço aí para orar? Porque se eu começasse a orar, as pessoas iam achar que era eu que fazia milagre. E as pessoas têm essa fraqueza. E eu quero que você entenda que não sou eu, mas que é o mesmo Deus que atua na minha vida há muitos anos. Hoje Ele te visitou. Te visitou ou não te visitou? Conseguiu sentir Ele aí? Viu Ele aí? Ele falou com você? Qual o recado que Ele deixou aí dentro? Chegou aí? Tá aqui, ó, a Pamela, o Martinelli. Cadê a Vânia? Vem cá, Vânia, não é atrás não, Vânia, seu lugar é aqui, ó. Nós queremos ver, gente, é bonito ou não é? Realmente, você, olha, milagre mesmo, hein, irmão? Glória a Deus. Tá vendo? Tudo fruto de milagres. Estenda suas mãos para cá. Pode se colocar de pé, se coloca de pé, estenda as mãos aqui. Nós queremos abençoar essa família, que eles continuem sendo esse instrumento de Deus para levar essa realidade que, meu Deus, eu achei que eu tinha problema, tem não. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa família tão linda, pelo Martinelli, pela Vânia, pela Pamela. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse milagre aqui.